Fala galera, estamos aqui de volta para mais uma aula e agora a gente vai estar falando sobre a colecistite aguda, dando continuidade da aula anterior, certo? Já peço aqui, curtam o vídeo, curtam o nosso canal, começa a seguir o nosso canal aí, compartilha esse vídeo, comenta, nem que se for para me xingar lá, pode comentar porque isso aumenta a visibilidade do canal, combinado, pessoal? E chega de enrolação e já vamos direto pro vídeo, né? Falando de colecistite aguda, a gente já entendeu mais ou menos o que acontece. Já vimos a fisiologia, a fisiopatologia mais ou menos. A gente já sabe que o cálculo se formou ali no meio da nossa vesícula, tá bom? E aí o que vai acontecer? O que seria a colecistite aguda? Nada mais é do que quando esse cálculo, quando a vesícula ela sofre a contração, esse cálculo ele migra para o infundíbulo, tá bom? E ele fica impactado ali e não solta mais, ele não volta mais para o meio da vesícula agora. Ele vai ficar impactado e aí vai começar toda a clínica que a gente vai falar da colecistite aguda. Lembrando que colecistite é a inflamação da vesícula, né? E a partir do momento que esse cálculo ele fica impactado no infundíbulo, o que vai acontecer? Tipo assim, infundíbulo e cístico também, tá bom, pessoal? O que vai acontecer com esse cara? Ele vai gerar uma obstrução, tá bom? Então eu tenho uma obstrução do cístico que, junto com essa obstrução, o que a gente tem que pensar? Eu tenho as artérias passando, eu vou até pintar de vermelhinho aqui, ó. Pensa que eu tenho uma artéria cística passando aqui, tá bom? E quando isso daqui acontece, a artéria ela é comprimida, tá? E quando a artéria ela é comprimida, a gente gera uma isquemia. Combinado, pessoal? Gerou isquemia, automaticamente a gente já sabe, né? Gera inflamação. E a inflamação, junto com a isquemia, vai gerar uma infecção, tá bom? Infecção. E aí o que a gente tem que lembrar? Isquemia e inflamação vai gerar dor, infecção vai gerar aumento de leucócitos, vai gerar febre, tá bom? E é basicamente isso que acontece. Diferente da colelitise, que o cálculo ia e voltava, agora o cálculo foi e ficou impactado ali no cístico ou no infundíbulo. Tá certo, pessoal? E aí, quando a gente começa a falar disso, o que a gente vai ter? A clínica. Como que vai ser a clínica da colecistite aguda? Dor. Onde? Em hipocôndrio direito, igualzinho da colelitise, que pode irradiar para o ombro, tá bom? Só que aqui o paciente ele também pode apresentar náuseas ou vômitos até, tá bom? Dependendo do quadro, ele vai apresentar vômitos também. O que mais que o paciente ele pode apresentar febre? Beleza, pessoal? E aqui ele tem o clássico que a gente vai falar, que é o sinal de Murphy positivo. O que seria o sinal de Murphy positivo, pessoal? Nada mais é do que a gente pegar durante a avaliação do exame físico, colocar a nossa mão aqui no reborde costal, aqui bem no ponto cístico, né? Onde fica a vesícula biliar, a gente coloca a nossa mão, aperta ali e pede para o paciente fazer uma inspiração profunda. Na hora que ele vai fazer uma inspiração profunda, que o diafragma contrai e faz com que o fígado desça um pouco, o fígado e a vesícula ali, a hora que ela rela na nossa mão, por estar inflamada, tá? Vai gerar dor. No momento que gera essa dor, o paciente ele vai interromper a inspiração. Então, o sinal de Murphy positivo é interrupção da inspiração profunda durante o toque aí, durante a dor, tá bom? Então, foi ali, teve dor, o paciente ele, rapidinho ele já interrompe a respiração, a inspiração. E aí a gente tem um sinal de Murphy positivo, tá bom? Também esse paciente ele pode apresentar leucocitose, tá? Apesar de que aqui entra num diagnóstico de laboratório, a leucocitose também pode aparecer aqui, tá bom, pessoal? Então é apenas um adendo aí. Combinado? De clínica não tem muito mais o que a gente vai falar. Dor que irradia, pode ir para o dorso, pode ir para o ombro, náuseas e vômitos, febre e o Murphy positivo. E aí, geralmente você pode perguntar para o paciente, fala assim, quando começou isso? Depois que comeu algo gorduroso, alguma coisa assim, tá bom? Clássico, beleza, pessoal? E aí a gente vai passar então para o diagnóstico. E o diagnóstico, ultrassonografia, a gente já aprendeu, tá bom? Só que agora aqui a gente tem umas características diferentes, tá bom? O que a gente vai ter, ó? Vamos lá, revisando o que a gente já viu. Cálculozinho, tá bom? Tem o cálculo.
tenho a sombra acústica, tá bom? Então aqui a gente já está vendo que eu tenho essas características aí que são importantes a gente saber. Só que, olha agora o interessante, olha o tamanho dessa parede, pessoal. A parede ela está espessada. E aí a gente tem que ter uma parede maior a 4 milímetros, tá bom? Parede maior de 4 milímetros. A gente também olha aqui para essa imagem, olha um monte de cálculozinho aqui, ó, bem pequenininho, tá bom? A gente tem esse monte de cálculo, a sombra acústica, parede espessada. E essa daqui, ó, que é uma pequena formação aqui na imagem, que é o aumento, no caso aqui, de uma coleção gordurosa que a gente vai ter, que é a coleção pericolicística, tá bom? Essa coleção pericolicística aqui, ó, que a gente está falando, também costuma acontecer, beleza? Mas aí, basicamente é isso, ó, viu o cálculo, tá impactado ali, pedi para o paciente girar, o cálculo continua no mesmo lugar. Tem o espessamento da parede, tem a sombra acústica, tá bom? Mais a clínica do paciente, pessoal, fecha diagnóstico aqui, tá bom? Colecistite aguda. Mas esse não seria o padrão ouro, tá bom? Esse é o padrão mais usado, é fácil, não é invasivo, rapidinho a gente consegue dar diagnóstico, tá bom? Porque a gente vê o cálculo ali. Porém, o padrão ouro agora, quando a gente fala de colecistite aguda, pessoal, o que a gente vai ter é a cintilografia de vias biliares. E o que a gente vai... O que seria essa cintilografia de vias biliares, só para vocês terem uma ideia? Nada mais é do que a gente pegar, aplicar o contraste no paciente e aí a gente vai pegar e vai fazer uma tomografia dele, tá bom? No caso, faz a cintilografia aí. E aí, o contraste, quando ele começa a rodar ali nas vias hepáticas, extrahepáticas, se tá tudo normal, ó, a vesícula ela vai pintar de forma bonitinha. Por quê? O conteúdo consegue passar pelos ductos lá e pinta a vesícula. Agora, se não tiver correto, olha aqui, pessoal, se tiver alguma coisa obstruindo o conduto cístico, esse contraste não chega na vesícula. Então ele para ali no cístico e não vai lá, ele não pinta a vesícula. Então eu não vou ter essa imagem formando, e aí eu vou ter essa imagem feinha aqui, ó. Tá bom? Esse seria o padrão ouro. Porém, o mais utilizado na nossa prática é o ultrassom e às vezes até a tomografia mesmo sem contraste, tá bom, pessoal? Então, assim, de diagnóstico, basicamente é isso. A gente vai falar um pouquinho sobre alguns critérios que costumam pedir aí, mas assim, não tem muito segredo. Basicamente é isso daqui que a gente tem que saber. Combinado? E aí, de forma bem sucinta, como que a gente faria o tratamento desse paciente? Claro que é um paciente que vai para internação, tá bom? Internação. Opa, internação. A gente vai fazer analgesia, tá bom? Aí, se precisar também, a gente coloca um antiemético. Coloca um antipirético ali, no caso uma dipirona, tá bom? Dipirona para o paciente. No caso da analgesia aqui, pessoal, pode usar tramadol, tá bom? Tem pacientes até que vai precisar até usar aí outras medicações, como uma petidina, combinado? Mas basicamente é isso daí. A gente lança a mão também de antibiótico, tá? Já faz um antibiótico profilático. E aí, não tem jeito, né? Paciente com colecistite aguda é cirurgia. Colecistectomia videolaparoscópica até 72 horas. Tá bom, pessoal? Até 72 horas. Até 7 dias é seguro, porém, até 72 horas é o que a gente preconiza. Combinado? E se o paciente não tolera cirurgia, tá bom? Se ele não tolera cirurgia, o que a gente vai fazer? Aí não tem jeito, né? Aí a gente vai fazer a colecistostomia, ou seja, vou até colocar aqui, ó, colecistostomia. Pessoal, colocar um dreno de care ali, tá bom? E deixar drenando essa vesícula aí. Então vai lá de forma percutânea mesmo, tá? De forma percutânea, entra com esse drenozinho lá na vesícula e deixa drenando esse paciente até ele melhorar. Combinado? Basicamente é isso. Falar de vesícula biliar, falar de colecistite aguda, é isso. O que acontece é que em alguns lugares vocês vão ver que a gente tem os critérios de Tóquio para diagnóstico, depois a gente classifica segundo o grau do paciente. Então,
Só para vocês entenderem de forma bem sucinta, o que seriam os critérios de Tóquio? A gente divide o critério de Tóquio em ABC, tá bom? Para diagnóstico. Quando a gente fala do A, vou até colocar de outra cor aqui, ó. Tá? Quando aqui o paciente ele apresenta apenas sinais de inflamação, tá bom? O que seriam os sinais de inflamação, pessoal? Dor, tá bom? Dor onde? Hipocôndrio direito. Murphy positivo, tá bom? Massa palpável em hipocôndrio direito. Combinado? Esse daqui é o paciente, esse daqui é o critério de A, tá bom? Segundo o critério, segundo o guideline de Tóquio. Já na letrinha B, o que a gente vai ter aqui, ó? Sinal de inflamação sistêmica, tá? O que seria o sinal de inflamação sistêmica? Paciente que apresenta sinal de inflamação sistêmica. Junto com aquilo ali que a gente falou no A, dor, Murphy positivo e massa palpável, ele apresenta febre, tá bom? Pô, a febre é um sinal sistêmico, né? Aumento de os leucócitos, maior do que 18.000, tá bom? Aumento de PCR, VHS, tá bom? Então, sinais de inflamação sistêmica. E a letrinha C, achados ultrassonográficos. Combinado? Achados de ultrassonografia. E aí, como que a gente fecha o diagnóstico? A mais B. A gente tem uma suspeita, tá bom? Uma suspeita muito forte, tá? Agora, A mais B mais C é igual diagnóstico. Fechamos o diagnóstico, tá bom? Aí a gente vai classificar o nosso paciente a partir daí. Depois que eu fechei os critérios de Tóquio, o que a gente vai fazer? Classificar o nosso paciente em grau 1, grau 2 e grau 3, tá? Grau 1, paciente leve, tipo assim, são sintomas leves que o paciente vai apresentar. Ele não tem sinais de disfunção orgânica, tá bom? Então é um paciente tranquilo que a gente vai fazer o quê? Paciente grau 1 é aquele paciente sem sinal de infecção sistêmica moderada, grave, nada disso daí. O que a gente vai fazer com esse paciente? Colecistectomia videolaparoscópica. Tá bom? Paciente de grau 2 é um paciente de grau moderado, tá? E aí o que a gente vai ter nesse paciente de grau moderado? Sem sinais de disfunção orgânica, tá? No grau 1 também, sem sinal de disfunção orgânica. No grau 2 é paciente sem sinal, vou até colocar aqui, ó, sem sinal de disfunção orgânica, mas ele apresenta um leuco maior que 18.000, tá bom? Ele apresenta massa dolorosa em hipocôndrio direito, tá? Em hipocôndrio direito e maior a 72 horas de evolução. Beleza, pessoal? E aí o que a gente vai fazer com esse cara aqui, ó? Vou até colocar em outra cor. Também a mesma coisa, tá bom? A gente vai fazer uma colecistectomia videolaparoscópica, porém aqui eu preciso, não pode ser em qualquer lugar, tem que ser um local mais especializado, com uma equipe mais profissional. Aqui já não pode deixar mais o R1, R2 operar, tá bom? De preferência, combinado? Aqui tem que ser um cirurgião de experiência, tá bom? E agora, quando a gente fala de grau 3, pessoal, é grave, é o paciente grave, tá bom? Aqui é aquele paciente que já está apresentando disfunção orgânica, tá bom? E aí, quando o paciente apresenta disfunção orgânica, paciente grave, o que a gente tem que fazer? Também, né? O tratamento, na verdade, é o seguinte. Num primeiro momento, a gente vai tratar esse paciente como conservador, tá bom? Então, ó, primeiro, o tratamento, ele é conservador, tá bom? A gente vai dar antibiótico para esse paciente, vai estabilizar ele, vai tentar tirar ele desse quadro, dessa disfunção. Se a pressão estiver ruim, vamos melhorar a pressão, vamos controlar a frequência cardíaca, controlar a temperatura. E aí a gente vai avaliar. Paciente melhorou? Sim. Se o paciente melhorou, o que a gente vai fazer? Colecistectomia videolaparoscópica. Paciente não melhorou, o que a gente vai fazer? Drenar, tá bom? Colecistostomia. Drena esse paciente, coloca o dreninho lá, tá bom?
E aí, a hora que ele melhorar, faz a cirurgia. Combinado, pessoal? Então isso daqui é basicamente uma recapitulaçãozinha básica, rápida, um catado sobre colecistite aguda, não tem muito segredo, tá? Espero que tenha ficado claro para vocês alguma dúvida. Se tiver alguma dúvida, pode mandar aqui. Combinado? E é isso, espero que tenham gostado. Curte, compartilha, comenta, segue o canal e muito obrigado, pessoal. Até a próxima.